Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um domingo e começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse domingo, queridos, nesse dia maravilhoso, nesse dia 30 de março do ano de 2025, o mês de março já indo embora, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vem com a gente. Vamos lá, queridos e queridas, vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos nessa última semana que passou, dos dias 24 a 28 de março, amém, queridos? Conforme está aparecendo aí na sua tela. Então vamos lá, começando na segunda-feira, dia 24 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Tomemos cuidado com o nosso testemunho. Amém, queridos? Vamos ver o que Deus nos ensinou aí nesta primeira meditação da semana. Vem com a gente. Amém, queridos e queridas. Nessa meditação nós vimos que Jesus prosseguiu ali falando aos seus discípulos e aos demais, que ali se encontravam, sobre as pedras de tropeço, queridos. E às vezes, amados, essa pedra de tropeço, ela vem em forma de escândalo. É isso mesmo, amados. Tanto que na versão Almeida Revista e Atualizada, a expressão utilizada nessa mesma passagem no lugar da expressão pedra de tropeço é exatamente essa: escândalo. E, amados, ali Jesus deixou bem claro, dizendo: ai daqueles por quem esses escândalos vierem. Amém, queridos e queridas? E quando a Bíblia fala ai, é porque a coisa é complicada. Por isso, fujamos dos escândalos e tomemos cuidado com o nosso testemunho. Amém, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 24 de março. Amém, queridos? Vamos então para a nossa meditação de terça-feira, dia 25 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Mutilação não, santificação sim. Depois de falar ali, queridos, para os discípulos e para aqueles que estavam ali à sua volta sobre as pedras de tropeço e os escândalos, o mestre agora passou a falar para os seus discípulos que se suas mãos ou pés lhes fizessem tropeçar, que deveriam ser cortados. Calma, queridos, Jesus não estava incentivando ninguém, nem os seus ouvintes, muito menos a automutilação, nada disso, queridos. Quando ele fala de cortar pé ou mão, ele está dizendo o seguinte, que há determinadas situações e circunstâncias que são necessárias medidas radicais. Amém, queridos? Queridos, porque há situações que nós não temos como negociar, não dá para negociar, tá bom, querido? E se há algo que nos leva a pecar, esse algo deve ser cortado, arrancado, extirpado, ainda que seja doloroso fazê-lo. Tá bom, amados? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 25 de março. E na quarta-feira, meus queridos, dia 26 de março de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Fugir também é um ato de coragem. Amém, queridos? E Jesus ele continuou falando ali a mesma coisa que ele já havia falado sobre cortar pés ou mãos, só que agora, amados, ele utiliza a figura dos olhos. E ele diz a mesma coisa que ele já havia falado, Ele diz que se os nossos olhos nos fazem pecar, falando ali para aqueles discípulos, ele dizia que o seguinte, que eles devem ser arrancados. Amém, queridos? Queridos, não negocie com o pecado, não brinque com a sua natureza. Evite, fuja de lugares e de ambientes que possam te levar a pecar. Amém, queridos? Porque fugir também é um ato de coragem. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, no dia 26 de março. E na quinta-feira, meus amados, dia 27 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Não despreze ninguém, somos todos iguais. Nessa meditação, amados, nós vimos Jesus advertindo ali os seus discípulos a não desprezarem nenhum daqueles pequeninos. Amados, não devemos desprezar ninguém. Todo ser humano, ele tem o seu valor. Deus
a ninguém despreza. E diante dele, queridos, não há grandes, nem pequenos, nem melhores, nem piores. Nós somos todos exatamente iguais. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 27 de março. E na sexta-feira, meus queridos e queridas, dia 28 de março, uma meditação que recebeu o seguinte título: Ontem perdidos, hoje salvos. Nessa meditação nós vimos Jesus falando aos seus discípulos ali que o Filho do Homem, falando de si mesmo, veio salvar o que estava perdido. Queridos, com estas palavras o Mestre deixou bem claro qual era a sua principal missão: a salvação dos homens. Amém, meus amados? E essa salvação é para todos, mas não para todo mundo. Queridos, nós cremos que Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos serão salvos, infelizmente. E salvação, amados, só por intermédio de Jesus. Não há outro meio, não há uma outra forma, não há um outro caminho. Por isso ele mesmo afirmou, falando dele mesmo, Ele diz que ele é o caminho. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Queridos, nós estávamos perdidos, mas Jesus nos achou e nos salvou. Aleluia! Ontem, perdidos. Hoje, salvos. Graças a Deus. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 28 de março, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E hoje, nesse domingo maravilhoso, nós relembramos um pouquinho, como vai aparecer na sua tela agora, do que nós aprendemos nessa última semana, dos dias 24 a 28 de março de 2025. Amém, queridos? E o nosso desejo, queridos e queridas, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, abençoado, falado ao seu coração através dessas meditações e despertado em você um desejo de meditar mais, de mergulhar mais, de ler mais, de estudar mais a palavra do nosso Deus. Amém, meus amados? Esse é o desejo do Ministério PSM. Estamos encerrando, mas antes eu queria convidar você, se você quiser e puder, dá uma paradinha aí, queridos, e vem com a gente. Vamos orar juntos. Amém, meus amados? A produção já está providenciando o nosso fundo musical. Isso aí, graças a Deus. Então vem com a gente, vamos orar, meus amados. Senhor, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa, mais uma semana abençoada de meditações na Tua Palavra. Obrigado pelo mês de março que já se foi. Nós te louvamos, Paizinho querido, porque o Senhor até aqui nos tem abençoado. Te entregamos o nosso mês de abril que está aí se iniciando. Que seja um mês maravilhoso, um mês abençoado, um mês de vitórias, um mês repleto, Senhor Deus, do Teu agir, do Teu mover, das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu abençoo agora a vida de cada um dos Teus filhos que meditaram conosco na semana que passou, que estão agora participando desse resumo e que estarão meditando conosco na semana que se inicia. Que a Tua bênção possa alcançá-los, Senhor Deus, que Tu possas entrar com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, abrindo portas de emprego para os que estão desempregados, manifestando o Teu poder de cura para aqueles que estão enfermos, enfim, Paizinho querido, abençoando a cada um dos Teus filhos de acordo com as suas necessidades e de acordo também com os Teus planos, projetos e desígnios. Em nome de Jesus, Paizinho, que nós te oramos, manifesta na vida do Teu povo os Teus sinais, os Teus milagres, o Teu sobrenatural e derrama de forma copiosa sobre cada um de nós a Tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, queridos, na semana que vem nós teremos aí mais uma semana abençoada de meditações. Amanhã, segunda-feira, de manhã bem cedinho, vai estar chegando uma meditação aí fresquinha para nós meditarmos juntos. E se o nosso Deus nos permitir também, no domingo que vem nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E não deixe, queridos e queridas, de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM. Não deixe de acessar também as nossas redes sociais. Estamos presentes aí em praticamente todas as redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outros para se inscreverem também. Amém, queridos e queridas? E não deixe de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Nos ajude, amém, queridos, a divulgarmos a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube. Tá bom, queridos e queridas?
Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família. Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas.